Talvez hoje passe pela sua cabeça: e se eu for nomeado e não souber o que fazer? E se eu errar o laudo? E se o advogado questionar? E se eu cobrar errado os meus honorários? E se eu aceitar uma perícia que depois eu perceba que não era para mim? Olha, se você pensou nisso, fica tranquilo, porque esse medo é muito mais comum do que parece. Muitos engenheiros e até profissionais aí da área elétrica têm muito conhecimento técnico mesmo. Sabem resolver aí problemas dentro das empresas, problemas complicados, sabem lidar com instalações, com manutenções aí de equipamentos, fazer vários tipos de projetos aí, tratar ali problemas com as concessionárias. Só que quando o assunto vira laudos e perícias judiciais, parece que tudo muda. A pessoa escuta juiz, advogado, processo judicial, intimações, quesitos, impugnação e até honorários e já pensa: isso aqui talvez não seja para mim. Só que na prática, a perícia judicial, ela tem um caminho a ser seguido. Quando você entende esse caminho, ela fica aí muito mais claro para você. O problema é que muita gente acha que esse caminho se resume exclusivamente ali em um cadastro no site do tribunal. E aí, entra em um sistema, coloca os dados, anexa ali aqueles documentos, escolhe aí algumas áreas de atuação e fica ali simplesmente aguardando uma nomeação aparecer. O cadastro, ele sempre vai ser importante, é claro. Colocar as suas informações do jeito certo pode sim fazer a diferença, mas ele sozinho não vai preparar você para a atuação. Porque imagina a seguinte situação: você faz o cadastro hoje e daqui a algum tempo chega a sua primeira nomeação. Você vai abrir o processo e vai pensar: beleza, fui nomeado, e agora? Eu aceito? Eu recuso? Quanto eu cobro? Preciso fazer uma diligência pericial? Como que eu vou responder o juiz? Como que eu vou analisar toda essa documentação aqui? E como que eu vou montar esse laudo? É aí que muita gente trava. Eu sou o engenheiro Luiz Henrique, sou perito judicial, criador aí da formação de peritos em engenharia elétrica AFPE e atuo com laudos aí desde 2017, já fiz mais de 2.500 laudos para a justiça. E ao longo desses anos eu percebi uma coisa muito clara. Muitos engenheiros têm conhecimento técnico, estudaram bastante ali, sabem resolver problemas complexos, mas ainda não sabem transformar aí todo esse conhecimento em uma atuação valorizada dentro da área de laudos e perícias judiciais. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar como você pode começar do zero na perícia com muito mais segurança, sem cair naquela ideia que basta fazer o seu cadastro lá no tribunal e esperar que uma nomeação vai chegar para você. E fica aqui comigo até o final, porque eu vou te mostrar um erro que faz muitos profissionais ficarem aí cadastrados lá no sistema do tribunal por muito tempo e mesmo assim sem saber como agir aí quando aparece uma oportunidade para eles. Um dos maiores bloqueios de quem quer começar na área de perícia judicial é achar que precisa se sentir aí totalmente pronto antes de dar o primeiro passo. Só que isso não acontece só na perícia. Acontece quando alguém aí quer trocar de emprego, começa uma carreira nova, resolve empreender, fazer um curso diferente, gravar um vídeo, mudar de cidade ou até assumir uma nova responsabilidade aí. Tem gente que sempre vai sentir que falta alguma coisa a mais. Ah, falta estudar mais um pouco, falta fazer um novo curso, fazer uma nova pós-graduação, ver mais um vídeo, conversar com alguém aí para ter uma segunda opinião, esperar o momento certo. Só que aí o tempo passa e na perícia judicial isso vai aparecer para você de várias formas. O engenheiro muitas vezes pensa que precisa saber tudo, tudo sobre aquele processo, tudo sobre o direito, tudo sobre a audiência, sobre impugnação de laudos, sobre os laudos em si, sobre todas as áreas possíveis. Só que, se você esperar dominar tudo isso antes de você começar, eu já digo para você, provavelmente você vai continuar parado aí por muito tempo, assim como você já vem procrastinando aí em outras áreas. Você precisa ter responsabilidade, é claro. Precisa respeitar aí os seus limites técnicos, precisa estudar e precisa entender como funciona o trabalho. Isso aí é a base de tudo. Mas você não precisa esperar uma sensação segura absoluta para começar a se preparar de verdade. Na minha visão, a segurança ela vem quando você junta preparação com a prática. Primeiro você entende o caminho que precisa percorrer, depois você começa a aplicar dentro aí dos seus limites técnicos. Com o tempo, cada processo analisado, cada proposta feita, cada diligência, cada laudo, cada esclarecimento vai aumentando aí a confiança. Só que aí tem gente que não espera estar pronto, mas tenta começar aí sem qualquer direção.
A pessoa ela vai lá, faz o cadastro, sem entender o que acontece depois da nomeação. E esse é um ponto muito perigoso, porque o cadastro ele pode abrir uma porta, mas depois que essa porta abre, você precisa saber como caminhar lá dentro. Fazer o cadastro no tribunal é muito importante, mas a pergunta principal não deveria ser apenas ali aonde eu me cadastro. A pergunta melhor seria: e se eu for nomeado amanhã? Eu sei o que fazer? Você conseguiria abrir o processo e entender qual que é o objeto da perícia, os pontos controvertidos, perceber se aquele assunto ali está dentro da sua área técnica, se você tem atribuição, teria clareza para aceitar ou recusar essa nomeação, ou até, o principal de tudo, fazer uma proposta de honorários com critério, organizar uma diligência, se preparar para essa diligência, responder os quesitos das partes e no final conseguir aí entregar um trabalho técnico claro com uma conclusão técnica e muito bem explicada, é aqui que a perícia começa a ficar real. Porque não adianta você só estar lá dentro do sistema. Você precisa entender da sequência da atuação pericial, o ciclo da perícia. Normalmente existe uma nomeação, depois você analisa o processo e vê que aquele processo faz sentido aí para a sua área. Em seguida, você tem a sua manifestação, proposta de honorários, organiza todo o trabalho que precisa ser feito, prepara uma boa diligência pericial, faz análises técnicas, elabora um laudo e, em muitos dos casos, faz alguns esclarecimentos ali, caso tenha alguma impugnação. Quando você entende essa sequência, a área de laudos ela deixa de ser uma caixa preta. Você começa a enxergar etapas e, quando existem etapas, você consegue estudar uma a uma. Agora você, mesmo entendendo essa sequência, tem um ponto aqui que trava quase todo iniciante: o medo de errar um laudo. A área de laudos é uma área muito séria. O seu laudo ele pode ajudar o juiz a decidir uma discussão técnica aí na área de engenharia. Então não dá para tratar isso como uma brincadeira ou simplesmente uma aventura. Só que também você não precisa transformar o laudo em um monstro aí impossível que vai te pegar. Na maioria das vezes, o erro do iniciante ele não acontece ali por falta de conhecimento, por falta de inteligência. O engenheiro e profissional da área elétrica sabe muito mais do que imagina. O problema, ele costuma aparecer por falta aí do quê? Método, estrutura, clareza, sobre tudo que deve conter lá dentro do laudo. Então, quando você entende a lógica de um laudo, tudo começa a ficar mais simples. Você precisa apresentar o objeto da perícia, mostrar quais são os documentos que foram analisados, explicar os critérios técnicos, descrever ali como ocorreu a diligência, quando que ela vai acontecer, desenvolver ali uma análise técnica muito forte, responder quesitos, fazer uma boa conclusão ali coerente com aquilo que está sendo verificado. Você consegue perceber que existem etapas, existe uma ordem a ser seguida? Não é simplesmente você abrir um documento em branco e sair escrevendo aí qualquer coisa, sendo que talvez tudo que você escrever ali não tenha nenhum raciocínio lógico. O laudo, ele precisa conduzir quem está lendo. O juiz, os advogados e as partes precisam entender como você saiu daquele ponto inicial para chegar na sua conclusão técnica. E aqui entra uma coisa que ajuda muito. Você tem um modelo de referência ali, tem um checklist, tem uma estrutura pronta que você possa seguir. Isso reduz aí bastante a insegurança, porque você deixa de começar como uma página vazia, uma página em branco. Só que o modelo, ele não pode virar uma muleta. Tem profissional que pega o modelo, coloca debaixo do braço e acha que basta trocar o nome, o número do processo, endereço e algumas informações. E isso aí acaba sendo muito ruim. O modelo ele ajuda ali na sua organização, mas a análise técnica mesmo sempre vai ser sua, de um engenheiro ou um profissional da área elétrica. Você vai ver durante a caminhada que cada processo tem um contexto, cada caso tem os seus documentos próprios, cada perícia mostra uma situação diferente, cada quesito pede uma resposta ali específica. Então, use a estrutura para não se perder, mas nunca desligue aí o seu raciocínio técnico. O perito ele precisa entender o caso concreto, ele precisa olhar para o que está sendo ali discutido e ele precisa separar o que é fato, o que é um documento, o que é uma alegação da parte e o que realmente aí pode ser concluído tecnicamente. E é aqui que aparece um outro medo muito comum: receber uma nomeação e perceber que não domina completamente aquele assunto. E isso pode acontecer com você. Às vezes, o tribunal ele nomeia você para um caso ali que envolve uma área até próxima, mas que você muitas vezes aí não se sente seguro para estar atuando. Talvez envolva aí um equipamento específico,
talvez envolva aí uma especialidade que você nunca trabalhou, talvez até o que está sendo discutido, o objeto da perícia, esteja fora aí da sua área de habilitação ou fora daquilo que você consegue defender tecnicamente. Nessa hora, maturidade profissional conta muito. Você não precisa aceitar de tudo. Se o caso ali está fora da sua área, você pode avaliar de estar recusando aí de uma forma justificada para o juiz. Se é algo que existe talvez um apoio técnico, você precisa analisar isso com cuidado e agir com responsabilidade. O que não dá é entrar em qualquer perícia pensando assim: eu vou aceitar aqui e se ficar difícil depois eu vejo o que eu vou fazer. Esse tipo de postura faz o profissional simplesmente desistir muito rápido dessa área, porque ele começa procurando uma garantia de que tudo vai dar certo durante o caminho. Só que ele já começou errado. Só que olha só, essa garantia ela não existe no começo. O que existe é preparo, limite técnico, bom senso e evolução aí prática durante o tempo. Agora tem o outro lado também. Tem engenheiro que recusa tudo porque nunca se sente pronto. Aí fica difícil, né? Aparece um caso dentro da área dele, ele fica com medo e não pega. Aparece uma perícia que ele até conseguiria fazer ali se ele estudasse um pouco, analisasse um pouco, conduzisse com responsabilidade e ele prefere se esconder e não aceitar. Aparece uma nova oportunidade de aprender na prática e ele pensa simplesmente que ainda falta alguma coisa. E aí fica naquele ciclo que nós já falamos. Estuda, mas não aplica. Assiste conteúdo, mas não age. Faz o cadastro, mas não se prepara para quando chegar a sua primeira nomeação. Quer segurança, mas evita exatamente aquilo que traria segurança ali para ele crescer. Se esse tipo de conteúdo aqui faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer uma sequência aqui de vários vídeos mostrando as etapas da perícia judicial de um jeito muito prático e simples. Cadastro, nomeação, honorários, diligência pericial, laudo, quesitos, impugnação. A minha ideia aqui é tirar essa área do campo da confusão e mostrar aquilo que acontece de verdade na prática. Se você quer começar do zero na perícia judicial, na área de laudos, o melhor caminho é o quê? Estudar cada etapa. Então, primeiro, estuda como funciona a nomeação, depois aprenda a analisar aí se a perícia está dentro da sua área de atuação. Em seguida, entenda como montar uma boa proposta de honorários, como se preparar para uma diligência, como que você vai fazer para estar estruturando aí um bom laudo, como responder aí os quesitos com clareza. Não tente abraçar tudo de uma vez, tudo ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Se você hoje é da área elétrica, olhe para os tipos de demanda que conversam aí com a sua formação e até com a sua experiência. Pode ser aí relacionado a danos elétricos, instalações elétricas, energia solar, concessionária, unidades consumidoras, equipamentos danificados, risco elétrico, vícios em serviços prestados aí, e existem milhões de possibilidades. Com o tempo, o que acontece? Você vai ampliando aí o seu escopo. Primeiro vem a base, depois vem a prática e depois o refinamento. Talvez hoje o que esteja te travando não seja a falta de capacidade, mas sim uma falta de direção. E quando o caminho fica muito mais claro, o medo acaba desaparecendo aí de uma vez. Então, se você é engenheiro eletricista ou profissional da área elétrica, quer entender como transformar aí o seu conhecimento técnico em uma área de atuação com laudos e perícias, eu deixei aqui um link na descrição para você conhecer aí um conteúdo que pode te ajudar a dar os primeiros passos nessa área. E comenta aqui embaixo também qual que é o seu maior medo hoje para começar dentro dessa área de laudos. É medo de errar o laudo? É medo de não saber o quanto cobrar? Medo de não receber uma nomeação? Ou medo de ser questionado depois? Eu vou usar os comentários que vocês deixarem aqui para escolher aí os temas dos próximos vídeos. Então se inscreve no canal e a gente se vê aí no próximo vídeo.